Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Ciências da natureza, ensino médio. Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana. A genética das populações humanas tem desempenhado um papel essencial no estudo da evolução humana, permitindo traçar linhagens ancestrais e compreender os padrões de migração e dispersão ao longo da história. A análise do DNA mitocondrial e do cromossomo Y tem sido especialmente útil nesse contexto. Resumo de alguns pontos relacionados a esse tópico. DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é transmitido de mãe para filho ou filha. Por ser herdado quase inalterado, o DNA mitocondrial acumula mutações ao longo do tempo, permitindo que os pesquisadores rastreiem as linhagens maternas e reconstruam a árvore genealógica das populações humanas. A análise do DNA mitocondrial tem revelado informações sobre as rotas migratórias e a diversidade genética de diferentes grupos humanos. Cromossomo Y. O cromossomo Y é transmitido de pai para filho do sexo masculino. Estudos do cromossomo Y permitem rastrear as linhagens paternas e traçar a história das populações masculinas. Essa abordagem tem sido útil para mapear rotas migratórias, identificar linhagens ancestrais e estudar a estrutura das populações. Análise de marcadores genéticos. Além do DNA mitocondrial e do cromossomo Y, a análise de outros marcadores genéticos, como os polimorfismos de nucleotídeo único, tem contribuído para a compreensão da história das populações humanas. Esses marcadores podem revelar informações sobre mistura genética, fluxo gênico e ancestrais comuns compartilhados entre diferentes grupos populacionais. Origem africana e dispersão global. As evidências genéticas sustentam a hipótese de que os seres humanos modernos evoluíram na África e depois se dispersaram pelo mundo. Estudos genéticos têm fornecido suporte para a ideia de que os primeiros seres humanos modernos migraram da África para outras regiões, como a Europa, Ásia, Oceania e Américas, ao longo de diferentes períodos de tempo. Teoria da evolução biológica. A teoria da evolução biológica, proposta por Charles Darwin, postula que os seres humanos compartilham um ancestral comum com outros primatas, como os chimpanzés e os bonobos. Ao longo de milhões de anos, ocorreram mudanças genéticas e evolutivas que levaram ao surgimento da espécie humana. Essa teoria é amplamente aceita na comunidade científica. Esses estudos genéticos das populações humanas contemporâneas fornecem insights valiosos sobre as rotas migratórias, as interações entre grupos humanos e a diversidade genética humana ao longo da história. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumo para aulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumo para aulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Ciências da natureza, ensino médio. Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana. A genética das populações humanas tem desempenhado um papel essencial no estudo da evolução humana, permitindo traçar linhagens ancestrais e compreender os padrões de migração e dispersão ao longo da história. A análise do DNA mitocondrial e do cromossomo Y tem sido especialmente útil nesse contexto. Resumo de alguns pontos relacionados a esse tópico. DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é transmitido de mãe para filho ou filha. Por ser herdado quase inalterado, o DNA mitocondrial acumula mutações ao longo do tempo, permitindo que os pesquisadores rastreiem as linhagens maternas e reconstruam a árvore genealógica das populações humanas. A análise do DNA mitocondrial tem revelado informações sobre as rotas migratórias e a diversidade genética de diferentes grupos humanos. Cromossomo Y. O cromossomo Y é transmitido de pai para filho do sexo masculino. Estudos do cromossomo Y permitem rastrear as linhagens paternas e traçar a história das populações masculinas. Essa abordagem tem sido útil para mapear rotas migratórias, identificar linhagens ancestrais e estudar a estrutura das populações.
Análise de marcadores genéticos. Além do DNA mitocondrial e do cromossomo Y, a análise de outros marcadores genéticos, como os polimorfismos de nucleotídeo único, tem contribuído para a compreensão da história das populações humanas. Esses marcadores podem revelar informações sobre mistura genética, fluxo gênico e ancestrais comuns compartilhados entre diferentes grupos populacionais. Origem africana e dispersão global. As evidências genéticas sustentam a hipótese de que os seres humanos modernos evoluíram na África e depois se dispersaram pelo mundo. Estudos genéticos têm fornecido suporte para a ideia de que os primeiros seres humanos modernos migraram da África para outras regiões, como a Europa, Ásia, Oceania e Américas, ao longo de diferentes períodos de tempo. Teoria da evolução biológica. A teoria da evolução biológica, proposta por Charles Darwin, postula que os seres humanos compartilham um ancestral comum com outros primatas, como os chimpanzés e os bonobos. Ao longo de milhões de anos, ocorreram mudanças genéticas e evolutivas que levaram ao surgimento da espécie humana. Essa teoria é amplamente aceita na comunidade científica. Esses estudos genéticos das populações humanas contemporâneas fornecem insights valiosos sobre as rotas migratórias, as interações entre grupos humanos e a diversidade genética humana ao longo da história. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br